Oi, vim te contar sobre a minha nada leve história de amamentação. Bom, aqui em casa a amamentação durou 45 dias. Pouquinho, né? Ah, mas Ana, não é só pegar o bebê, botar no peito, aí ele mama e acabou, e aí ele engorda, tá tudo bem? Não, não é. Bom, na verdade tudo começou já no hospital, quando o Matias nasceu. Ele nasceu com 4,90 kg. E por um protocolo do hospital, todos os bebês que nascem com mais de 4 quilos precisam tomar fórmula de 3 em 3 horas. Eu não sei explicar exatamente por que esse protocolo acontece, mas é alguma coisa relacionada à glicemia do bebê. Enfim, isso já me desestruturou um pouco emocionalmente, porque eu não queria, mas eu não tive ali força e nem embasamento científico suficiente para dizer que eu não queria. Fiquei com medo. E aí, na primeira noite de vida dele, ele não mamou no meu peito nenhuma vez, porque a cada 3 horas a enfermeira vinha e dava o leite para ele no copinho. Então ele não queria vir pro meu peito, ele tava zero fome, ele mamava e dormia. E aí quando a gente chegou em casa, começou a loucura. Logo nos primeiros dias eu tive uma fissura bem grande no mamilo, assim, foi um machucado bem feio, tanto que formava casquinha. Toda vez que ele parava de mamar, aí ele ia mamar de novo, já tava casquinha e arrancava. Foi horrível. Deixa eu falar uma coisa. Não tô falando isso pra colocar medo em ninguém, tá bom? Tô falando isso pra realmente contar a minha história. E muito mais do que colocar medo ou incentivar as pessoas, é realmente abraçar outras pessoas que podem ter passado por coisas parecidas com a minha, tá bom? Voltando. Então aí, eu já tava com esses machucados bem grandes no peito, tava fazendo laser terapia e tava seguindo, assim, tudo que a cartilha dos bons modos da amamentação seguia. Não usei concha, não usei nenhum bico artificial, mantinha respirando bem o seio, fazia tudo certinho, tomava um solzinho. E aí, eu tinha em mente que ia melhorar. Eu falava, calma, vai melhorar. Só que aí não melhorou, começou a piorar. Daí teve um dia que eu falei com a minha consultora de amamentação, falei, olha, a dor tá muito grande e agora não tá mais na hora só de mamar. Tá doendo o tempo inteiro, tá ardendo, tá queimando o tempo inteiro. E aí ela me fez algumas perguntas, analisou um pouco e aí a gente chegou num diagnóstico de candidíase mamária. E dói muito, pra valer. E aí ela me passou a medicação e falou, olha, Ana, mais ou menos 10 dias para começar a fazer efeito o remédio, até então pode doer. Dito e feito, começou a fazer efeito, reduzir a dor depois de 10 dias. Aí eu acho que ele já devia estar com uns 15 ou 20 dias de vida e eu já tava assim, destruída. Eu chorava o tempo inteiro eu chorava, porque doía muito, doía o tempo inteiro. E aí quando ele vinha mamar, doía mais ainda, e aí quando ele não tava mamando, eu não conseguia ficar com ele no colo, porque o peito tava doendo demais, não dava pra encostar. E aí, se não bastasse tudo isso, depois, quando eu já tava tomando o remédio da candidíase, eu comecei a notar uma bola dura, um ducto entupido mesmo. E eu tinha bastante produção de leite, então vivia fazendo umas bolinhas, mas eu fazia massagem e tal, evitava água quente, colocava compressinha fria e dava certo. Mas essa não começou que não soltava. E crescia, não soltava e doía muito. Ela parecia que tinha um formato de estrela, porque se eu tava de pé, doía como se tivesse uma ponta para baixo. Se eu deitava, doía como se tivesse uma ponta. Era sempre uma ponta, como se fosse me furar. Era muito dolorido. E aí, eu precisei ir numa mastologista para analisar. A mastologista pediu para que eu fizesse um ultrassom, né? Ultrassom da mama. E aí, fazendo esse ultrassom, ela constatou que tinha uma galactocele, que é realmente uma bola de leite que fica ali empedrada, mas que ela não solta. O que ela me explicou foi, essa galactocele, ela vai ficar no seu peito enquanto você amamentar, mas não necessariamente que vai doer enquanto você amamentar. É uma condição da sua mama, tem isso ali dentro. Mas não tem problema nenhum, tirando a dor, ela não vai prejudicar em nada mais. Ok, aí já fiquei bem chateada, assim, de saber que aquilo ia permanecer e não tinha o que fazer. Aí, passados mais alguns dias, teve um dia que eu olhei no espelho e eu tava com o seio roxo, assim, muito vermelho.
E aí eu lembro que eu falei pro meu marido, você acha que meu peito tá meio vermelho? Aí ele falou, muito vermelho. Manda mensagem pra mastologista. Aí mandei. E aí ela falou, Ana, isso deve ser mastite. Venha pra cá amanhã no primeiro horário. Aí eu fui e ela falou, realmente é mastite. Então a gente vai começar com medicação agora e daqui uma semana a gente vai ver como que você reagiu. Tomando essa medicação, era possível que aquele pus da mastite já fosse embora sozinho ou que eu tivesse que fazer uma punção, que é realmente ir com uma agulha e remover externamente esse pus. E aí, tomando esse remédio, nos primeiros dias, eu notei que começou a acontecer um empedramento no outro seio. E a galactocele, que era bem grande, ela era bem grande. Ela tinha, se eu não me engano, 4 ou 5 centímetros. Então, era uma bola toda dentro do meu peito, assim, doía muito. Ela andou, ela ficava bem aqui em cima no começo e depois ela ficou bem no peito. Então, eu fiquei com um bico meio quadrado, meio achatado. Então, na hora da pega do bebê, ele não conseguia pegar a auréola bonitinha assim, ele era como se fosse uma parede. Aí ele pegava assim, era um desastre. E aí começou a empelotar no outro peito também. E aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que era... Quando foi dando uma semana, eu percebi que a bola tava totalmente lá ainda. Eu falei, beleza, vai ter que fazer a punção na minha cabeça, né? E aí eu falei, eu vou... Se der pra fazer a punção dos dois e resolver, eu vou tentar mais um pouco. Porque o que acontece? Nesse momento, ele já tinha 45 dias e eu tava acabada, assim. Não tinha passado um dia sem dor desde que ele tinha nascido. E não era uma dor, leve dor, assim, uma dorzinha de cabeça. Era uma dor muito forte, muito intensa. E aí, eu fui e expliquei pra ela, olha, eu queria fazer a punção nos dois, porque estavam os dois inflamados, o outro peito também já era uma mastite. E aí ela falou, olha, Ana, nesse a gente vai fazer, no que já tá grande, mas esse que tá menor ainda é muito pequeno pra fazer. A gente não consegue fazer uma punção agora, é capaz só de te machucar e não vai adiantar nada. E aí ela fez a punção na mastite grande e falou o seguinte, não deu certo. Não funcionou, não foi possível tirar todo o pus que tinha aqui, então a gente vai tomar o remédio mais um tempo e tentar de novo. E aí, nesse momento, eu falei, então eu não quero mais. E isso pra mim foi muito difícil. Nossa, foi muito difícil. Porque assim, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de não conseguir amamentar o bebê, sabe? E aquilo tava me corroendo, assim, foi muito terrível. Contando, assim, principalmente pra quem nunca passou por isso, parece a maior baboseira, né? Tipo, gente, que isso, dá mamadeira, tanto bebê toma mamadeira. Mas pra mim aquilo era uma coisa muito forte, muito difícil. Aí eu fui na farmácia comprar o remédio que secava o leite, porque eu tinha uma produção alta, né? Então não adiantava só parar, porque o meu peito enchia muito. Aí eu fui aos prantos, assim, na farmácia. Nossa, e isso assim, no primeiro mês de quarentena, né? Então a gente tava morrendo de medo de sair de casa também, então eu ia nas consultas com muito medo. E aí eu comprei o remédio, tomei, fiz tudo que ela me orientou, de enfaixar e tal. E antes de tomar o remédio, eu tinha ido de manhã lá, aí eu fui pra casa, tirei muito leite, tirei tudo que eu consegui, congelei nos saquinhos. E aí à noite eu tomei o remédio aos prantos, chorando muito, muito, muito. Eu lembro que foi um dia muito difícil, assim, pra mim. Chorei muito. E aí nesse dia eu já ofereci pela primeira vez a mamadeira, com o meu próprio leite, mas pra ver como ele ia reagir. E graças a Deus ele reagiu super bem. Nossa, ele mamou na mamadeira, assim, tranquilão, sem problema nenhum. Não engasgou, não rejeitou nada. E aí no outro dia eu já comecei a alternar uma mamadeira de fórmula, uma mamadeira do meu leite, até acabar o meu leite. Então, assim, depois disso, eu não conseguia falar sobre isso por meses, que eu chorava. Era só às vezes eu via ele, eu fazendo a mamadeira eu chorava, porque aquilo me machucava muito, assim, eu me sentia muito triste por ter tentado tanto e não ter dado certo, sabe? Então, alguns meses depois, eu busquei ajuda na terapia, eu encontrei uma psicóloga especializada nesse momento aí do ciclo gravídico puerperal, e foi um divisor de águas pra mim ter essa conversa profissional, sabe? Foi muito bom, foi o que me ajudou, assim, realmente entender que era essa minha história, que isso tinha acontecido,
dar o valor a essa história, a esse tempo que eu consegui, porque apesar de ter sido pouquíssimo tempo, foi um tempo. Ele mamou 45 dias, então assim, realmente eu consegui ver que esse meu esforço não tinha sido à toa. Esse meu esforço foi ótimo pro tempo que deu e depois eu vou fazer o meu melhor com o que eu tenho. Então, para eu conseguir chegar nesse... para conseguir entender isso, entender que essa era a minha história e tava tudo bem assim, foi um caminho bem longo. Então, por isso que eu gosto bastante de contar essa história, porque naquele momento entre parar de amamentar, tomar essa decisão de parar de amamentar, parar e começar com a fórmula, eu tinha muitos medos. Como a gente estava na época de um contágio muito alto, né, da pandemia, eu tinha medo dele não ter anticorpos e pegar essa doença. Eu tinha medo dele engasgar com a mamadeira, eu tinha medo dele não se desenvolver, eu tinha medo dele desenvolver alguma coisa errada. Eu tinha todos os medos possíveis e imagináveis. Eu tinha muito medo de que água que eu ia usar para fazer a mamadeira, então eu nunca sabia se eu comprava uma água mineral, se eu pegava água do filtro de parede que eu tenho. Enfim, foi um momento de muitas dúvidas, muitas incertezas e muita tristeza. E aí, quando eu consegui passar por isso, eu percebi que é muito difícil encontrar alguém que passou por isso e compartilha. Então, esse vídeo é realmente para falar com você que pode estar passando por esse momento difícil ou de decidir parar de amamentar porque você percebeu que chegou no seu limite ou porque você já parou e você tá chateada com isso. Acredite, vai ficar tudo bem, de verdade. A gente leva um tempo para superar essa questão emocionalmente, mas a hora que a gente vê que o bebê vai crescer saudável, tranquilo, tá tudo bem, a mamadeira vira uma grande amiga nossa. Então, assim, liberte-se desse fardo, dessa culpa, tá tudo bem, essa é a sua história e isso é o que você conseguiu fazer. Você deu o seu melhor com o que você tinha, tá bom? Então é isso. Espero ter ajudado, espero ter conversado com você no momento que você precisava. Um abraço, até mais.